Nosso boa noite a todos e que Jesus nos guarde na sua paz, no amor do seu coração, para que possamos estar receptivos às informações inspiradas pelos benfeitores espirituais e às bênçãos que vamos receber. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não pertencer mais ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam. É assim que começa André Luiz, o livro Nosso Lar, no capítulo 1, que tem por título Nas Zonas Inferiores. E ele vai nos contar das suas amarguras, de sentir-se abandonado, de estar passando fome, de sentir algumas presenças que ele não conseguia distinguir de quem era. Às vezes ouvia comentários, gemidos, dores, mas não sabia onde estava, o que estava a acontecer com ele. Nas suas reflexões, ele começou a lembrar-se da família e vai dizer que foi filho na terra de pais talvez excessivamente generosos. Conquistar os títulos acadêmicos, universitários com facilidade, sem sacrifícios, compartilhar a dos vícios, da humanidade, da juventude daquela época, construir o lar, organizar a sua família, não passara por situações de dificuldades, conseguindo garantir a tranquilidade, a estrutura boa que alguém pudesse dar à sua família. E ele vai dizer, depois dessas reflexões, que como a flor de estufa, que ficou por muito tempo protegida, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germens divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Era o encontro com a sua própria consciência, com as coisas que ele percebia que havia feito, que não havia feito enquanto encarnado na Terra. Ele vai descrever com detalhes essa sua situação, esse seu sentimento interior. E vai dizer que, por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, nesse momento ele não podia alterar a realidade da vida. A quem recorrer? O que mais incomodava a ele não era a fome, a sede que às vezes sentia, mas o abandono. O que nos acontece depois da morte? Para onde nós vamos? Onde estava André Luiz nesse momento que ele descreve no início do livro? Será que o nosso destino está traçado depois da morte e nós vamos ficar irremediavelmente em algum lugar para sempre? Até a vinda de Jesus na Terra, nosso modelo, nosso guia, esse Espírito, um Cristo, um Espírito puro, que veio por amor aqui. A humanidade conhecia o Deus dos exércitos. Até hoje, muitos temem a Deus. Têm medo de Deus. Imaginam Deus sendo aquele homem igual a nós, que está observando, punindo, anotando aquelas coisas que nós fazemos de errado. Jesus chegou na Terra e veio trazer uma outra denominação para Deus: Pai.
estabelecendo um relacionamento diferente. Porque com o Pai, nosso relacionamento deve ser afetivo, de confiança, sabendo que esse Pai nos protege, nos orienta, cuida, ama, incentiva. Embora nós já tenhamos escutado e ouvido nas palestras, nas leituras, na leitura do Novo Testamento, Jesus denominar Deus de Pai, talvez a gente ainda não sinta-o como Pai. E aí nós ficamos nos questionando, que Pai é esse que permite a dor, as dificuldades, que nos deixa passar por situações que nós não queremos, que são dolorosas, que nos remetem a sofrimento? Que Pai é esse que permite que André Luiz fique, como ele relata, após a sua morte, nesse local de sofrimento? A doutrina espírita, que é aquele consolador que Jesus prometeu, vai aprofundar as noções do Pai, explicando. A doutrina espírita não criou noções, ela vai explicar as leis naturais, tanto as leis que regem o nosso mundo físico, que não é objeto de estudo da doutrina espírita, mas que ela vai acolher como sendo leis criadas por Deus para reger a matéria, mas vai nos explicar as leis morais e vai nos dizer que Deus é esse Pai, sim, a inteligência infinita, suprema. Tudo o que Ele faz é infinitamente perfeito, justo e bom, porque Deus é assim. Ele é o nosso Criador, por isso é o nosso Pai. E criou leis. Leis para reger o mundo material, os mundos materiais e a vida moral das criaturas. Nós vamos entender que Deus nos criou iguais, todos nós, simples, na ignorância, no sentido de que nós trazemos em germe os conhecimentos de tudo, mas que nós vamos desenvolvendo-os com a experiência, que nós somos construtores de nós mesmos, nos deu a liberdade. É algo que ninguém nos tira, a liberdade de agir, de escolher. Mas, depois que escolhemos, nós vamos nos tornar responsáveis por aquilo que nós escolhemos. E aí nós vamos começar a entender as situações de diferença. Porque nós não somos pessoas, espíritos que escolhemos coisas iguais. Uns optam em ir por ali, outros por aqui. Uns fazem, outros não querem fazer, enfim. E nós vamos entendendo as diferenças que são frutos das nossas escolhas. E que nós vamos sofrendo os efeitos dessas escolhas. Às vezes a gente pode pensar, alguém fez alguma coisa que não era adequada, que a nossa consciência já sinaliza, não é correto. Não leva ao bem. E essa pessoa desencarna e não deu em nada, como alguns podem dizer. Não aconteceu nada. Será que vai ficar por isso mesmo? Aprofundando esse conhecimento das leis morais que regem a nossa vida, nós vamos entender que não, que a vida continua após a morte do corpo físico e que esse ser que se equivocou vai sofrer as consequências. Mas também vai ter a oportunidade de transformar-se, de refazer quantas vezes forem necessárias, através da reencarnação. E aí nós vamos começando a entender as situações de dor e sofrimento, que não é Deus castigando, Deus punindo. Deus colocou um árbitro interno. Não precisa algo externo. O juiz da partida de futebol que vai apitar as faltas, os equívocos contra aquelas regras que foram estabelecidas. Ela está na nossa consciência. E mais cedo ou mais tarde, esse árbitro interno, o grilo falante,
da historinha infantil que vai trabalhar essa noção, vai soar, vai dizer que aquilo não foi o adequado. E nós próprios vamos, através dessas leis que nos regem, que não competem, mas que se complementam, sofrer as consequências dessa situação. Então, a dor moral, a dor física que nós possamos passar tanto aqui na Terra, enquanto encarnados, quanto depois, no estado de desencarnados, tem a ver com estas situações. Certa vez, um samurai, que era um guerreiro, e era conhecido por sua violência, por sua ira, talvez já cansado dessa situação, quem sabe incontrolável, procurou um sábio, um monge, para aprender algumas coisas sobre o céu e o inferno. E ele chegou até aquele monge sábio, franzino, fraquinho, e ele possante, forte, e perguntou: mestre, me ensine alguma coisa sobre o céu, o inferno. E o monge, então, fingindo ironia, diz para ele: você não merece. Olhe só, você está sujo. Olha a sua postura ante a vida, a sua espada está enferrujada. Você envergonha os da sua classe. E ele, não aguentando mais ouvir aquelas palavras, pegou da espada e já estava prestes a decepar o pescoço do monge. E aí o monge, tranquilamente, sem se defender, diz para ele: aí começa o inferno. O inferno começa em nós. Esse estado íntimo de descontrole, de não aceitar um desaforo, alguma situação, e já reagir. É aí que começa o inferno. Depois, ele vai se externar no local onde a gente estiver, mas ele começa dentro de nós. E então ele ficou impressionado com a postura daquele monge. O exemplo foi embora. Tempos depois ele voltou. Já estava com seu mundo interior pacificado e disse: eu vim me desculpar. Me desculpar com o Senhor das minhas atitudes, daquela atitude, eu coloquei a sua vida em risco. E eu estou muito grato pelos seus ensinamentos que me fizeram ser uma outra pessoa. E então o monge olha para ele e diz: aí começa o céu. Que esse estado interior, modificado, melhorado, tranquilo. O que é o céu? O céu é o nosso destino. Todos nós vamos adquirir um dia o estado de céu interior, das bem-aventuranças que Jesus falou. Bem-aventurado, feliz. É um estado íntimo que depois vai se externar no local onde nós estivermos. Nós vamos um dia conquistar o céu, que não é um local geográfico, mas um dia nós vamos, adquirindo esse estado de espírito puro, nós vamos estar nesse local, nessa região do paraíso, ainda inacessível a nós, porque pela nossa pequenez espiritual. Na questão 1015 de algumas traduções do Livro dos Espíritos, que lá nessas últimas questões houve uma situação de problema de numeração, os Espíritos vão nos dizer que o céu é o espaço universal. São os mundos superiores, onde os espíritos puros gozam de todas as suas faculdades. É o ápice da evolução que nós vamos acontecer. E o inferno é o local das penas eternas, é onde alguns vão e nunca mais vão sair. No Livro dos Espíritos, lá na questão 1016, a seguinte, o Espírito vai dizer: quando se pergunta a um espírito, a um desencarnado, se ele está no inferno, se ele é infeliz, ele vai dizer que sim, que ele está no inferno. Porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. E ele não vê fim naquele sofrimento, que um dia vai ter fim.
Essa é a boa notícia. Mas naquele momento ele não vê fim, é a consciência cobrando, repetindo muitas vezes aquela situação de desengano, e ele acha que está no inferno. Kardec vai comentar a resposta e vai dizer: assim pode-se dizer que carregamos conosco o nosso inferno ou o nosso paraíso. São estados conscienciais, de consciência. E o purgatório. Por que nós estamos trabalhando essas noções? Depois nós vamos falar do umbral. Não estamos fugindo do tema. Porque às vezes a gente tira alguns conceitos de uma denominação que a gente, filosófica, religiosa, e vai botar na doutrina espírita, e não é isso. E o purgatório. O que é o purgatório? Se nós formos olhar lá no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, Jesus nunca falou de purgatório. Não tem essa denominação. Não faz menção ao purgatório. O purgatório foi admitido pela Igreja no ano de 593 para adequar a justiça divina. Porque se esse Deus é um Deus de amor, como é que vai deixar alguém eternamente no inferno? Então, é um dogma um pouquinho mais racional para entender a justiça divina. Isso quem está falando não sou eu, é Kardec, lá no capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno, onde a gente vai entender a justiça divina. Então, ele está fazendo uma leitura desses dogmas para depois nos falar sobre a visão espírita. O princípio do purgatório é a detenção temporária daquele espírito, daquela alma que errou e que vai ficar lá por um tempo até pagar aquele erro e não vai ficar mais condenado perpetuamente. Sem o purgatório, só haveria esses dois destinos, o céu e o inferno para as almas. Então nós vamos ver que o purgatório não é também um conceito espírita. Na questão 1012 ou 1013, em algumas traduções, depois vocês vão lá, leiam as questões que são muito interessantes, e a questão do purgatório é muito interessante, a visão que os espíritos nos dão. Kardec vai perguntar, nessa tradução aqui, da Ida, está na questão 1012, que se deve entender pelo purgatório? E o que os espíritos vão dizer são as dores físicas e morais. É o tempo de expiação. Quase sempre, a gente pensa que purgatório é um lugar. O que os espíritos dizem? Quase sempre é sobre a terra que fazeis o vosso purgatório. Porque é ali que Deus vos faz expiar as vossas faltas. O que o homem chama purgatório, comentário de Kardec, é uma figura pela qual se deve entender não um lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação. Então daí nós vamos entender, a gente nasce na Terra com uma doença, com um corpo limitado, com um desequilíbrio mental. É o purgatório. É a maneira como a gente vai expurgar aquela coisa que ficou mal resolvida do passado. Até que nós nos purifiquemos. Isso é o purgatório. Nosso purgatório encontramos na nossa encarnação, nas nossas vidas corporais ou físicas, através dessas situações que nós vamos passar. Então, que local era aquele que André Luiz estava, que ele descreve, que a gente já leu em outras obras, que depois ele vai falar nas suas outras obras complementares ao nosso lar, a vida no mundo espiritual. Não era o inferno, não era o céu também. Ele sabia-se morto, mas respirava. Era um umbral. Depois ele vai escutar essa denominação, umbral. Ele estava lá nas zonas inferiores do mundo espiritual já desencarnado. Vocês sabem o que é umbral? O umbral é a soleira da porta. É aquele espaço que fica embaixo da porta, que normalmente se coloca uma madeira
um granito, uma pedra, para separar dois ambientes. É o umbral. Isso é umbral na denominação material do termo. Mas pensando no sentido espiritual, isso também não faz sentido? O umbral é a separação entre dois ambientes diferentes, o mundo material e lá o local para onde a gente deve ir no mundo espiritual. É a demarcação entre esses dois locais. É um estado local transitório, não é definitivo, entre a dimensão física e a dimensão espiritual. Quando nós reencarnamos, nós viemos normalmente de uma colônia espiritual, com uma programação. Depois que a gente desencarnar, para onde que a gente deve voltar? Para aquele lugar de onde a gente veio. Às vezes demora um tempo para a gente chegar até lá. Aí a gente fica neste local que é um umbral, essa situação intermediária entre o mundo físico, que a gente já abandonou, e aquela colônia espiritual a qual a gente deveria voltar. Então, André Luiz, depois que ele foi atendido, ele foi internado no hospital, lá no nosso lar. Aí, já em estado de convalescência, ele vai receber alta, vai para uma casa e ele vai começar a conhecer o nosso lar, aquela colônia espiritual, foi para o Bosque das Águas, enfim, e vai escutar uma conversa lá dos espíritos do Lísias, dos espíritos que estavam no umbral. Vale a pena a leitura do livro. Quem quiser fazer uma leitura rápida hoje sobre o umbral, é o capítulo 12. E André Luiz escutou isso e daí ficou mordido de curiosidade. Ele fala no livro e vai perguntar. Porque na Terra ele nunca escutara esse termo, umbral. Escutara inferno, purgatório, ele ficou curioso. E vai perguntar para Lísias que lugar era esse. Para ele falar alguma coisa. E o que o Lísias disse? Ora, você ficou tanto tempo lá e não sabe o que é? André Luiz ficou 8 anos, depois ele vai contar no livro, naquele local. E aí André Luiz diz que ele recordou aqueles sofrimentos e teve arrepios de horror. Mas aquilo foi só uma brincadeirinha do Lísias que começou a esclarecer. O umbral começa na crosta terrestre, não aqui na casa espírita. Porque aqui é um local cuidado, com boas vibrações, mas nós já vamos ver por que o umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar a porta dos deveres sagrados. E Lísias então vai explicar que a gente reencarna com um programa de serviços, tem um planejamento que a gente aceitou normalmente de fazer, de se melhorar. Mas normalmente a gente não cumpre, ou cumpre um pouco desse planejamento. Todos que renascemos na Terra, somos portadores de um terno, de uma roupa suja, que nós viemos aqui para lavar, para limpar, no tanque da vida humana. É a autotransformação, é a modificação que a gente tem que fazer. Mas normalmente a gente não faz. E aí ele vai dizer, se ao voltarmos ao mundo, e estávamos com o objetivo de fugir à sujidade, limpar esse terno, pelo desacordo da nossa situação com o mundo elevado, como regressar a esse ambiente, a essa colônia espiritual mais sujos, às vezes, do que quando a gente veio para cá? Não que a gente piore. Ninguém retrograda. As conquistas que a gente não perde. Mas muitas vezes nós adquirimos débitos. Nós sujamos mais essa roupa que é o perispírito. Como que nós vamos voltar lá para o mundo espiritual, para essa colônia espiritual em pior condição, com algumas sujeiras que a gente adquiriu? Não tem como. Então ele vai explicar. O umbral, portanto, funciona como uma região destinada ao esgotamento dos resíduos materiais, mentais,
mentais, onde se queima a prestação, aquilo que a gente adquiriu por atacado. Quando a gente vai num atacado, normalmente a gente compra por menos preço e muita coisa. Então, na Terra, às vezes a gente adquire um monte de coisa por atacado que não devia, e aí vai para esse local para queimar esses resíduos, até que a gente possa retornar vibratoriamente melhor a esse local de onde a gente veio. Então, a gente tem que começar a se questionar: quais são os meus valores? Eu que estou aqui, no mundo ainda encarnado, com o programa de serviços que eu trouxe. Eu vivo do estômago para baixo, as criaturas fisiológicas que pensam em gozar tudo que a matéria oferece, ou eu já vivo das questões do sentimento, da emoção, da cultura, as coisas morais, sem deixar de atender as coisas materiais. Quais são os meus valores? O que faz meu coração bater mais forte? Porque tem muita gente que tem medo do umbral. É verdade. Num dos nossos grupos de estudos tem uma pessoa que sempre diz quando fala, agora não diz mais, porque o estudo vai nos ajudando. Não dá para tomar um Lexotan espiritual e passar direto, porque às vezes a gente gostaria de tomar um remedinho e não passar por algumas questões, né? Não dá. Não dá. Aqui na Terra, às vezes alguns até querem anestesiar algumas coisas, por não entender que aquilo faz parte desse processo de aprendizado. Mas não dá. Depois da morte, nós vamos nos encontrar com a nossa consciência, com aquilo que a gente fez, com a nossa bagagem. Mas não é para nós sairmos da casa espírita apavorados. E não vamos sair. No livro Memórias de um Suicida, também nós vamos encontrar algumas informações sobre o umbral. É um livro interessantíssimo. Vale a pena a leitura. É bem extenso, mas quem ler aquele livro vai valorizar a vida, vai ser alguém que pode ajudar outras pessoas e vai tomar contato com os princípios da doutrina dentro do livro. Vale a pena. Então, o Espírito vai nos dizer que, explicando sobre o umbral, após a morte, antes que o Espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, olha a universalidade dos ensinos dos Espíritos. É outro Espírito falando mais ou menos aquilo que Lísias falou no livro Nosso Lar. Então nós temos um verdadeiro lar, um lugar que nos espera, uma colônia espiritual. Mas antes que a gente possa voltar lá, será sempre necessário um estágio numa antecâmara, numa região cuja densidade e aflitivas configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá, ficará ali até que seja naturalmente desanimalizado, se livre de algumas coisas, de algumas vibrações, de algumas ideias que ele adquiriu de apego quando encarnado. Isso é, que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados os corpos materiais. Por aí se verá que a estada será temporária nesse umbral do além, muitas vezes penosa. Conforme seja o caráter, vamos fazer uma autoanálise. Como é o nosso caráter, as ações praticadas, o gênero, o tipo de vida que se leva, o gênero de morte. Não como a gente morreu, mas será que a gente morreu na hora certa? Ou antecipou a morte com os descuidos? Então, o gênero de morte, de vida que teve a entidade desencarnada, tais serão o tempo e a penúria do local. Existem aqueles que ficam no umbral apenas algumas horas. Já vão lá para aquele seu lar de origem. Outros levarão meses, alguns anos consecutivos. E muitos vão voltar à reencarnação sem ter retornado a esse local onde deveriam estar. E aí nós vamos pensar. O médico
que vai fazer uma cirurgia. Tem uma cirurgia planejada. Ele vai para o centro cirúrgico direto, veio da rua, de casa ou do seu consultório, ele entra no centro cirúrgico direto? Não. Ele faz uma preparação, e toda a equipe faz uma preparação, asepsia, até que ele possa entrar no centro cirúrgico, que requer algumas condições. Assim, é um exemplo para nós pensarmos, assim será o nosso retorno. Às vezes nós já desencarnamos, mas ainda estamos muito apegados e impregnados de fluidos, materiais, ideias, monoideias. Então nós vamos ficar aquele tempo fazendo uma asepsia até que a gente possa retornar a esse lugar. Certo? Entendemos sobre o umbral? Que bom. Mas e a lanterna? Porque o tema é lanterna no umbral. A gente gostaria de ter uma lanterna, não é? Se a gente estivesse nessa situação que o André Luiz descreve. Não vamos ficar com medo. Por que o André Luiz nos conta isso? Para nos assustar? Não. É uma proposta espiritual para a gente pensar e se modificar, porque dá tempo. Mesmo que eu desencarne daqui a 1 hora, não sei, mas posso. Se eu fizer essas reflexões agora que nós estamos fazendo e tiver o propósito de melhorar, modificar e começar agora, a minha situação pós-morte já vai ser diferente. Então, André Luiz fala isso para que a gente pense. Para que serve uma lanterna? Para iluminar. Se a gente estivesse nesse local, e aí já ficam as reflexões e orientações, a gente gostaria também de ter uma lanterna, não gostaria? Para iluminar os nossos passos. Que lanterna é essa? É o próprio André Luiz que vai nos dar uma pista dessa lanterna. Ele vai dizer que estava cansado, que não aguentava mais a situação, que começou a refletir que deveria haver um Deus, alguém no universo que se compadecesse da situação. E ele vai descrever assim, ó, foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. E essa ideia começou a reconfortá-lo. E ele vai dizer que ele era um médico, materialista, enfim, que nunca pensou nessas situações, mas que agora ele estava precisando de um conforto que a espiritualização daria. Quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza, Deus, que me estendesse mãos paternais. Fez uma prece. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei minha súplica? De mãos postas, imitando a criança aflita, foi o jeito que ele aprendeu quando criança. Apenas sei, eu não sabia quanto tempo ficou fazendo essa rogativa, apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto. Todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Foi a prece dos lábios, da boca para fora? Não. Foi a prece do coração, que lavou a sua alma. E naquele momento, apareceu um benfeitor amigo. Ele vai dizer, foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam. Porque, na verdade, ele estava exteriorizando um estado mental, um estado íntimo de conflito, de perturbação. E alguém surgiu, um emissário dos céus. Um velhinho simpático, me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus olhos, os seus grandes olhos lúcidos e falou, coragem, meu filho, o Senhor não te desampara.
Quem sois, generoso emissário dos céus? Chama-me Clarencio, eu sou apenas teu irmão. Em seguida, ele chamou os companheiros que estavam ali, o colocaram numa maca, e ele vai então ser levado para nosso lar. Qual é a lanterna que nós podemos ter no umbral? Alguém vai nos dar antes de desencarnar? Não. Somos nós que vamos acender essa lanterna. Através da prece, não a prece dos lábios, mas a prece do coração. E a prece do coração é aquela, não importa se seja um Pai Nosso, que é uma prece decorada. Qual é o poema mais cantado no mundo? A oração do Pai Nosso, que é um poema. Ou aquela prece de pedido de ajuda, que seja com as nossas palavras. E não importam tanto as palavras, mas o sentimento. E que vão surgir do que? Da fé, da confiança. André Luiz, naquele momento, se deu por conta da presença de Deus. Que deveria ter alguém que cuida de todos, cuida de toda a criação, que não iria desampará-lo. E naquele momento, ele começou a conquistar a fé. Que não é aquela coisa que vem de fora, é essa confiança, essa fidelidade ao Pai, que é o nosso Pai. Então essa é a nossa lanterna no umbral. Porque a prece vai nos iluminar. Quando nós vamos ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que vai falar sobre a prece, no item 11, nós vamos ler pela prece, o homem chama para si o concurso, a ajuda dos bons espíritos. Não foi o que aconteceu com André Luiz? Naquele momento que ele se deixou de lado o orgulho, se tornou humilde, confiou, ele recebeu a ajuda dos bons espíritos. E no item 21 nós vamos ler, desde que o culpado, era a consciência culpada que o deixou ali, clame por misericórdia, Deus ouve e lhe envia a esperança. Mas uma outra coisa bem interessante é a seguinte, nós podemos acender a lanterna no umbral. Mas nós podemos também alcançar a lanterna para alguém. Nós podemos. Porque a nossa prece pode ajudar alguém que esteja em perturbação. No mundo material. E no mundo espiritual também. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles também uma ação mais direta. Além de eles perceberem que tem alguém que o ajuda, que pensa neles, que quer ajudar, que quer auxiliar, que quer acender essa luz, ela tem outro efeito mais direto, uma ação direta. Reerguer-lhes a coragem, excita-lhe o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. E pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar o sofrimento daquele espírito sofredor. Nós sabemos, depois pela leitura do livro Nosso Lar, que a mãe de André Luiz, um espírito jamais elevado, vinha periodicamente tentar ajudá-lo. Fazia suas rogativas lá para o ministro Clarencio. Eles não iam derrogar as leis naturais, ele precisava passar por aquele período de depuração. Mas a prece, a ajuda dela, fez com que fosse abreviado esse tempo. Será que o conhecimento do Espiritismo ajuda em diminuir esse tempo de sofrimento, de perturbação? Os espíritos na questão 165 vão dizer que sim. Conhecer o Espiritismo, conhecer essas coisas que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer, diminui, tem uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente
a sua situação, o que vai nos acontecer depois da morte. Mas, e quando tem mas numa questão, a gente tem que prestar atenção, porque o mais importante vem agora. Então, nós saber disso pode nos ajudar. Então, se a gente desencarnar, se sentir perdido, no escuro, enfim, a gente pode acender a lanterna. Como? Como? Pela oração, pela prece. Por esse ato de humildade e de submeter-se, seja feita a tua vontade. Mas me ajuda, Pai, porque eu não consigo sozinho. Foi isso que André Luiz fez. Mas, então, conhecer isso é muito importante, porque vai nos ajudar. Mas, a prática do bem e a pureza de consciência são os que exercem maior influência. Nós vimos lá, na instrução do Espírito, do Memórias de um Suicida, que alguns só ficam algumas horas nesse local. E outros só passam. Vocês acham que o assunto mais importante, e a reflexão mais importante é saber como acender essa lanterna no umbral? Não. O mais importante é a gente não querer passar pelo umbral. Porque alguns pensam, não, quando eu for para o umbral, enfim. Eu estou dizendo que eu não vou cumprir aquilo que eu vim fazer aqui. Nós podemos evitar de passar, de ficar ali, através da nossa conduta aqui. Não importa quanto tempo a gente vive na Terra, se muito, se pouco, importa como se vive. A prática do bem e a pureza de consciência vão exercer toda a influência na nossa vida. Agora a gente vai se sentir melhor, mais feliz, mais de bem com a vida, mais leve. Os problemas não vão ter tanta influência. Se eu fizer o bem, eu ainda assim vou ter algumas situações difíceis. Mas eu vou ter mais amparo, eu vou ter uma estrutura moral mais fortalecida para enfrentá-los, e aquilo que é um problemão para algum, para mim poderá ser alguma coisa que eu vou aprender. Vou ter uma postura de aprendiz. E depois da vida material, aquilo que eu fiz de bom vai me garantir uma posição melhor no mundo espiritual, porque eu vim cumprir e cumprir bem esse programa de serviços que eu ajudei a elaborar, ou que me foi apresentado e que eu aceitei como sendo esse programa, esse roteiro que vai me deixar numa condição melhor. Porque nós estamos aqui, mas não vamos pensar que nós somos isso aqui. O nosso destino é a perfeição, a gente só vai chegar lá melhorando. Sendo pessoa melhor, sendo alguém que ama, que é fraterno, que ajuda o outro, que está em paz com a sua consciência. Então vamos pensar sobre isso. Está na nossa mão a chave. Basta que a gente queira utilizá-la. Vamos fazer o bem. Vamos procurar estar em paz com a nossa consciência. E aí a nossa condição, o nosso céu interior já vai começar agora. Nesse momento em que nós vamos encerrar a nossa reflexão, que é o momento do passe, em que o Lucas vai nos conduzir na prece, vamos receber essas bênçãos, esses fluidos, e vamos também envolver com as nossas preces aqueles espíritos sofredores em dificuldades que estão necessitando de ajuda. Muito obrigada pela atenção. Então, continuando nesse momento.